Oi, gente, boa tarde. Mais uma vez na Luz Divina. A gente não pode deixar de agradecer a Malu, a preparação tão amorosa, e que esse amor, essa energia continue nos envolvendo. Tá? Como a Malu já disse, nosso tema da palestra hoje é o meio ambiente e a lei divina, o que nos ensina a codificação espírita. Só que antes de entrar mesmo no tema da palestra, vamos relembrar um pouquinho a lei divina, ou natural. Quem quiser estudar um pouquinho, pode ir no Livro dos Espíritos, tá? No parte 3, capítulo 1. Entre as perguntas 614 e 628, nós encontramos várias questões sobre a lei divina. E lá nós encontramos que a lei divina, ela é dividida, ela é chamada lei divina ou lei natural, porque tudo parte do Criador Deus. E ela se divide em duas leis, duas modalidades. As leis físicas, que regem a matéria, né? Aquelas leis que nós conhecemos, a lei de atração, repulsão, a lei da gravidade, todas essas leis. E as leis morais, que cuidam, que trabalham o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Então, se você pensar bem, essas duas leis envolvem todas as nossas vidas. Né? E a Gênese, ela nos diz que o começo absoluto de tudo remete, pois, a Deus. Então, Deus faz, começa tudo que conhecemos e desconhecemos no universo, parte do Pai, mas Deus não está ali com a varinha mágica, com a varinha de condão fazendo mágicas. Toda a criação é baseada em leis divinas, leis eternas, universais. Ou seja, nesse mundo, quando a gente fala universal, desculpa, no nosso mundo, em qualquer lugar que você vá, essa lei, ela vai trabalhar da mesma forma em Alemanha, Austrália, Brasil, em qualquer lugar do nosso planeta, em qualquer continente. Por isso que nós falamos, ela é eterna e mundial. Vamos colocar assim, porque o universo envolve muita coisa. E o próprio Livro dos Espíritos nos diz que a gente não pode afirmar como essas leis seriam no Júpiter. A gente não conhece Júpiter, né? Então, o que acontece? Essas leis servem, a utilidade dessas leis é servir de instrumento para a harmonia universal. E na própria Gênese, Kardec nos diz: não podemos conceber a criação acéfala, impulsionada por forças cegas ao acaso. Quando você pensa que tudo no universo é tão perfeito, o corpo humano é perfeito, né? Os planetas, a própria Terra, nós vamos falar um pouquinho do nosso planetinha, tudo é muito perfeito para ser obra do acaso. Por que não é obra do acaso? Porque quem está direcionando as leis físicas, no caso, né? Porque nós estamos falando da matéria. E o nosso comportamento, as leis morais. Ok? Então, ele diz que essa criação não pode ser acéfala, não pode ser obra do acaso. Ela se encontra e sempre se encontrou sobre o governo absoluto das leis divinas, leis físicas e morais, sábias e perfeitas, como seu Criador. Deus determinou que o universo evoluísse de acordo com um conjunto de leis e não interfere nele para impedir o cumprimento dessas leis. Tudo no universo se processa mediante a ação e o controle das leis naturais, que correspondem à imanência, à presença de Deus no mundo, através das suas leis. Através dessas leis sábias, profundas, ordenadoras e organizadoras do universo, Deus se revela. A lei natural ou divina, ela está dividida em 10 partes. Nós vemos a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição. Sim, a destruição é uma lei natural. A lei da sociedade, do progresso, igualdade, liberdade e, por último, a lei de justiça, amor e caridade. Esta última, nos diz os Espíritos, é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras.
O funcionamento dessas leis independem das crenças ou ações humanas. Elas regem todo o universo de forma universal e eterna. Toda toda matéria orgânica que conhecemos, inorgânica, os homens encarnados e desencarnados, estão submetidos à ação da lei natural. Tá? Assim, através dessas leis, o funcionamento dessas leis, que governa todo mundo, nós podemos lidar com cada um da melhor forma possível, com os seus semelhantes, com até consigo. Mas Kardec fez uma pergunta interessante. Se vocês olharem na pergunta 621, ele diz: mas aonde está escrita? Onde é que a gente encontra essa lei? Ela está escrita onde? Resposta: na consciência de cada um. E aí, gente, ele diz uma coisa super interessante. Olha que lindo. A lei de Deus está escrita na consciência do homem como a assinatura do artista em sua obra. Quando nós tivermos um nível evolutivo bem bacana, que a gente consiga amar ao próximo como a si mesmo, primeiro a Deus, e ao próximo como a si mesmo, nós seremos guiados por essas leis. E o Espírito da Verdade nos diz: todo mundo pode conhecer essa lei, mas poucos compreendem. Por quê? Porque está atrelado à evolução de cada um. Ok? Então, quando essas leis começarem a fazer realmente, efetivamente parte do nosso dia a dia, já imaginou que beleza? Aí, no caso, nós vamos ter cuidado com o nosso planeta, coisa que a gente subestima hoje em dia. Né? E assim, nós vamos entrando no nosso tema, porque na pergunta 735 do Livro dos Espíritos, Kardec, o Espírito da Verdade, nos diz: toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, quando você vê os abusos que nós fazemos, a gente não pode nem falar no outro, porque nós estamos nessa também. Né? É muito fácil jogar para o outro, mas nós estamos nessa. Quando nós não reciclamos lixo que nós poderíamos reciclar, quando nós ficamos escovando os dentes horas e horas e a torneira lá aberta, desperdício de energia elétrica, e eu não vou nem citar, nem vou falar sobre essas coisas, porque eu acho que hoje todo mundo já sabe. É tão batido isso. Inclusive, o André Trigueiro, no livro que ele escreveu, ele fala uma coisa super interessante. O mundo tem solução, o mundo tem jeito. Agora, como poderíamos fazer? Qual a melhor coisa a fazer? Não trabalhar agora para... Deixa eu ler para sair bem direitinho. Trabalhando agora, olha que interessante que ele fala. Mais importante que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos é cuidar melhor dos nossos filhos e dos nossos netos para o planeta. A educação tem que começar desde já. E o Marcelo Gleiser, vocês lembram do Marcelo Gleiser, aquele cientista, filósofo? Ele é muito interessante. Ele tem uns livros maravilhosos, que ele fala muito dessa nossa integração. Inclusive, ele já ganhou um prêmio famosésimo, assim, maravilhoso, do Ciência com a Espiritualidade. Tá? E ele diz que as tribos antigas, elas tinham uma reverência pelo planeta, elas tinham cuidado, elas tinham respeito, elas se encantavam com o nosso planeta. E que nós fomos evoluindo, fomos descobrindo tantas coisas, culturalmente, cientificamente, que nós nos sentimos hoje o topo do mundo. E colocamos o mundo a nossos pés, achando que nós podemos fazer tudo com o mundo. Só que não é bem assim, estamos sendo mostrado agora, né, pelos nossos excessos. Então, Marcelo diz que nós precisamos nos reencantarmos pelo mundo, para termos respeito, trabalhar isso de outra forma, como era. Os povos originários, se vocês veem, eles fazem isso com o planeta. Eles adoravam as plantas, as montanhas, né? Claro, em um outro nível de conhecimento, mas o que prevalecia ali era o cuidado com o planeta. E o Marcelo, no livro, que nós chamamos muitas coisas desse livro, O Caldeirão Azul, ele, no prefácio, ele explica que Caldeirão é um local
né? Todo mundo sabe. Que você vai jogando as coisas para fazer algum alimento, né? E o caldeirão, no caso, é a Terra, o planeta Terra, onde nós foram jogando várias bactérias, leis, mutações, transformações. Azul, porque azul é a cor do planeta Terra, não é a sua. Do planeta Terra no espaço. E ele mostra, gente, nesse livro, a coisa mais interessante, ele vem com uma ideia, tipo assim, mostrando a importância desse planeta, mostrando que nós somos produtos desse planeta. Nós só, por enquanto, a gente só consegue viver aqui. Como não ter cuidado com esse planeta? Como não mudar essa ótica, esse tipo de comportamento? Eu agora vou ler para poder ficar mais claro, tá bom? Olha o que ele diz, o Marcelo. Abre aspas, tá? No livro O Caldeirão Azul. Ele diz assim: a Terra é única e devemos nossa existência a ela. Daí ele vai citando os várias, vamos colocar assim, propriedades, vários acontecimentos que a nosso planeta passou para ser tão especial como ele fala, para ser única. Olha o que ele diz. Primeiro, temos uma cumplicidade com o Sol, nossa estrela-mãe. A energia que vem de lá e que vem chegando por aqui há quase 5 bilhões de anos é fundamental para a vida. Nós sabemos o calor, o Sol, né? A Terra, outro fator, a Terra fica no chamado zona de habitabilidade. O que significa isso? No sistema solar, o local que a Terra está em relação ao Sol é o local perfeito para a vida. Se fosse um pouquinho mais afastado, a água congelaria. Se fosse um pouquinho mais próximo do Sol, a água iria evaporar, não teria água, e nós sabemos que a água é fundamental para a vida, né? E ele continua. Comparada a outros mundos que conhecemos, a Terra se distingue por ser um oásis para a vida. Sua atmosfera protege a superfície dos raios ultravioletas letais que vêm do Sol. Temos uma Lua bem grande, uma única Lua, que estabiliza o eixo de rotação da Terra, permitindo que as estações do ano continuem no mesmo ritmo. O que significa isso? Que a gente não pode esquecer, mas que as coisas são tão normais para a gente que a gente não dá valor. Com as estações do ano muito bem definidas, a agricultura é totalmente hoje, o setor agrícola é fabuloso, né? A pecuária, isso eu estou falando rasteiramente, fora as outras coisas que tem por aí, tá? Então, temos a Lua, temos o local, temos o Sol, e ele diz assim, pecuária, cadê? Juntas, essas propriedades transformam o nosso planeta no que é a casa de milhões de formas de vida, das profundezas do oceano até os picos mais gelados das montanhas. Portanto, tenha cuidado com a Terra. Todos esses recursos, se não forem bem trabalhados, pode acabar, como nós estamos vendo, né? Não estamos aqui, o Marcelo, tá? Não estamos aqui por acaso. Somos produto de tudo isso. Das inúmeras mutações que transformaram bactérias em pessoas, dos acidentes cataclísmicos que redefiniram as condições planetárias, das inúmeras mudanças que ocorreram no decorrer de bilhões de anos. Hoje, nós já sabemos que somos mutação, que a nossa Eva ancestral, a nossa origem, é uma bactéria. E que essa bactéria foi passando por milhares de mutações, milhares de transformações, até chegar ao homem, o Homo sapiens sapiens que somos. Então, o que ele vem mostrar? Que nós estamos totalmente interconectados com o planeta. Por isso que ele diz, nós somos filhos, nós somos produto dessa terra. Então, assim, como os animais, essa bactéria gerou o reino todo vegetal, o reino mineral, vegetal, animal, e o homem não, e está todo mundo junto e misturado. As plantas, para que o reino vegetal surgisse, o Marcelo explica isso maravilhosamente bem, para que o reino vegetal surgisse, primeiro o reino animal
primeiro teve que existir o vegetal para jogar oxigênio no planeta. Enquanto não tinha oxigênio, não poderia ter esses seres vivos. E aí veio o carbono, veio o oxigênio, surge o reino mineral. Do reino mineral surge o reino hominal. Então, dá para entender que está todo mundo junto e misturado, que nós fazemos parte disso e que temos que ter muito cuidado. Não dá para agir do jeito que está, porque nós estamos vendo todo o que está acontecendo, né? A Amazonas, os rios secando, coisas que nunca viam, os furacões, terremotos. O Rio Grande do Sul, nós vimos o ano passado e agora começou de novo, né? Você vê a seca alastrando, tudo isso, os animais morrendo com toneladas de plástico nos seus estômagos. Então, gente, decididamente, não dá mais para continuar assim. Agora, o que é que nós precisamos fazer para mudar? Primeiro, consciência disso aí. E segundo, não importa se a Malu, se a Alice não vai fazer a parte dela. Eu tenho que fazer a minha. Se cada um pensar em si e pensar no planeta, fazendo o mínimo possível, a gente começa a mudar tudo isso aí. Né? Vocês lembram daquela historinha que tinha um incêndio na floresta, que um passarinhozinho muito pequenininho ia lá no rio, pegava um pouquinho de água e jogava no incêndio? E alguém perguntou, mas você acha que você vai acabar esse incêndio com essas gotinhas? Ele lá respondeu, estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, a gente pode ficar muito bem tranquila. Concorda? Então, meu povo querido, o que é que o Marcelo vai nos dizer? Que apesar de todas essas mudanças, tudo isso que a gente está comentando, e olha que está passando muito por cima, foram as leis, tudo isso que a gente passou, porque o planeta passou até chegar aqui, foram direcionados, conduzidos pelas leis divinas. Então, não é por um acaso, não é, a gente as coisas não ocorreram simplesmente por acontecer. As coisas já ocorreram dessa forma para que chegássemos até hoje. E agora está na hora de mudar isso. Inclusive, vocês já ouviram falar do biocentrismo? Alguém já ouviu falar do biocentrismo? Vários estudiosos, inclusive vários espíritas, já falam. O biocentrismo é uma perspectiva filosófica e ética que considera todas as formas de vida valiosas e interligadas, colocando-as no centro das considerações morais e ecológicas. Ao contrário do antropocentrismo, porque até então era o antropocentrismo que vigorava, né? Que coloca a humanidade no topo de uma hierarquia e vê a natureza como um recurso para uso humano, o biocentrismo defende uma posição igualitária para todos os seres vivos. O biocentrismo se baseia em alguns pilares essenciais. Olha o que eles dizem. Todas as formas de vida, sejam animais, plantas, micro-organismos, têm valor em si mesmas, independentemente de sua utilidade para os seres humanos. Eles fazem parte daquela cadeia toda. Né? Todos os seres vivos são parte de um sistema complexo e interdependente, uma teia da vida, onde cada espécie desempenha um papel essencial no ecossistema global. A espécie humana é apenas uma das muitas espécies que compõem a comunidade da Terra, e não a moralmente superior às demais. A ética biocêntrica exige uma atitude de respeito e reverência pela natureza, orientando as ações humanas para preservar o bem-estar e a integridade de todas as criaturas vivas. Então, a ciência, como nós sabemos, tem alertado bastante. Cabe a gente agora um pouquinho de consciência, refletir. Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós. A doutrina espírita entende que o meio ambiente é uma parte desta criação e a sua degradação é vista como uma violação destas leis, refletindo a insensatez humana em buscar necessidades irreais
e um afastamento do caminho para a felicidade e a harmonia que a lei divina determina. A responsabilidade humana, portanto, é preservar e cuidar da natureza, reconhecendo que ela é um dom de Deus a ser administrado com fidelidade e respeito, e não uma propriedade a ser explorada desenfreadamente, irresponsavelmente. É fundamental uma transformação interior e uma ética de responsabilidade para com o nosso planeta, adotando hábitos sustentáveis, como a redução e reciclagem de lixo, respeitar os recursos do nosso planeta, né, e promover o equilíbrio não só no plano físico, mas principalmente no espiritual. Se cada um fizer a sua parte, aí sim começaremos a cuidar do nosso planeta. E qual a motivação para tudo isso? Basta só uma pergunta: que tipo de ancestral eu quero ser? Eu quero daqui a anos. Aquela geração despertou para o cuidado do planeta. Vamos ser isso? Vamos fazer parte dessa mudança? Não adianta a gente trabalhar, falar e não cumprir, tá? Resumindo, minha gente, a doutrina espírita nos ensina que cuidar da natureza é cumprir as leis divinas, reconhecendo que o planeta é patrimônio de todos os espíritos que nele reencarnam. O equilíbrio ecológico é reflexo do nosso equilíbrio moral e o desrespeito à natureza é desrespeito ao próprio Criador. Boa tarde a todos.